Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Eu vou trazer para você, nesse vídeo, a correção da questão número 17 do vestibular 2022 da Unifesp, que cobrava o tema função do primeiro grau. Uma questão muito interessante que diz o seguinte: no plano cartesiano de eixos ortogonais, as retas R e S se intersectam no ponto de coordenadas 2 e 4 e formam um ângulo de 30 graus entre si, como indica a figura. Sabe-se ainda que a reta S intersecta o eixo X no ponto de coordenadas menos 10 e 0, e a reta R intersecta o eixo Y no ponto de coordenadas 0 e N. Então, nessas condições, propõe que a gente determine a equação da reta S. Eu primeiro vou encontrar a equação reduzida, depois eu vou transformá-la em equação geral. Tem dois tipos de equações da reta. A equação reduzida, onde o x vem antes da igualdade, o resto vem depois, né? Uma certa quantidade de x, mas um número qualquer. E a equação geral, que vem toda igualada a zero. Primeiro, nós temos aqui informações importantes. Esse ponto tem coordenadas menos 10 e 0. Esse ponto tem coordenadas 2 para o x e 4 para o y. E para se encontrar a equação reduzida de uma reta, a gente usa a seguinte fórmula: y igual a x mais b. Y é igual a uma certa quantidade de x mais um número qualquer. Até coloquei de verde aqui o y e de preto o x. Então é só substituir esses valores aqui. No lugar do y vem o 0, no lugar do x vem o menos 10. Então o que era a vezes x passa a ser menos 10a. Nesse ponto também a gente utiliza o 4 no y e o 2 no x. Então fica 2a mais b. E agora tem várias formas de resolver esse sisteminha de equações do primeiro grau. Você pode resolver isolando uma dessas variáveis, pode resolver por comparação, pode resolver pelo método da adição. Eu vou optar pelo método da adição. Ainda pelo método da adição, tem duas formas. Ou você multiplica essa segunda equação por menos 1 e esse b anula esse, ou você multiplica a segunda por 5 e aqui vira 10a que anula menos 10a. Então, vou repetir essa primeira equação. Multiplicar a de baixo por 5 vai ficar 20, 10a, 5b. E aí eu utilizo o processo da adição ou subtração. 0 com 20 é 20. 10a e menos 10a se anulam. 5b com 1b, 6b. Trocando de lado aí, isolando b. b igual 20 sobre 6, que a gente simplifica, e fica b igual 10 terços. Achei o valor do b. O que eu faço? Volto em qualquer uma dessas equações e substituo o b por 10 terços. Então vai ficar 4 é igual a 2a mais o b, que vale 10 terços. Passando 10 terços para o primeiro membro, ele vai negativo. E aí a gente encontra o MMC dos denominadores, que é 3, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 por 1, 3 vezes 4, 12. 3 por 3, 1 vezes 10, 10. 12 menos 10 dá 2. 2 terços é o valor de 2a. Mas eu passo esse 2 para cá, ele multiplica pelo 3, vira 6. Olha, 2 vezes 3, 6. Então A é igual a 1 terço, porque 2 sextos e 1 terço é a mesma coisa. Achei o A, achei o B, volto aqui, substituo. Y é igual a x, ou seja, 1 terço de x, x sobre 3, mais B, ou seja, mais 10 terços. Achei a equação reduzida. Para achar a equação geral é só encontrar o MMC aí, que é 3, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, olha, 3 por 1, 3 vezes y, 3y, 3 por 3, 1 vezes x, x, 3 por 3, 1 vezes 10, 10. Aí agora posso eliminar os denominadores. X mais 10 igual 3y, só trocando todo mundo de lugar aí primeiro. Agora vou passar todo mundo para antes da igualdade. X menos 3y, que troca de lado, mais 10 igual a 0. Está prontinha a equação geral da reta S. E eu vou guardar a equação reduzida aqui, que ela vai ser útil daqui a pouquinho. Y é igual x sobre 3 mais 10 sobre 3, né? Então vamos apagar esse resto aqui. A próxima proposta é: determine o valor numérico de n. Aqui agora a gente tem alguns dados importantes. A gente já tem a equação da reta S e já tem o valor desse ângulo. Então eu posso partir para os coeficientes angulares. Quando você tem o coeficiente angular, dá para você montar a equação. Por quê? A inclinação de uma reta
é dada pelo coeficiente angular, que é exatamente o A, a quantidade de x que ela tem. Quando a gente pegou esse ângulozinho verde aqui, ó, eu peguei essa reta aqui, S, e tracei uma paralela a ela. Olha, como essas duas retas são paralelas, esse ângulo aqui vale 30. Esse amarelinho. E eu quero achar aqui o coeficiente angular da reta R. Então eu uso aqui a tangente da diferença. Por que da diferença? Eu vou pegar o ângulo referente à reta R e descontar dele o coeficiente angular da reta S, que eu já tenho, né? Eu já tenho ele aqui, olha, 1/3. Então eu venho aqui na formulazinha, a fórmula da tangente da diferença é tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então o que significa isso? Tangente de SR vai ser tangente de MR, no caso aqui seria o A inclinação, menos a inclinação da reta S, que eu não tenho, né? Sobre 1 mais tangente de A, tangente de B, o tangente de A é MR, porque tangente e inclinação é a mesma coisa, vezes tangente de S, né? Inclinação da reta S, MS. Coeficiente angular a gente representa pela letra M e significa tangente, beleza? Então a tangente de SR vai ser MR eu não tenho o coeficiente angular da reta R, então deixo quieto. Eu tenho 30 aqui, mas eu tenho que tirar esse 30, a inclinação aqui, no caso que é 1/3, sobre 1 mais tangente de A, tangente de B, é a inclinação que eu já tenho, que é 1/3, vezes MR, que eu não tenho. 1/3 eu tenho. Então, se eu multiplicar 1/3 por MR, vai dar MR sobre 3. Agora, eu sei que o coeficiente angular dessa reta é 1/3, né? X sobre 3, 1/3. A tangente de 30. Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade para memorizar esses valores todos, né? Sendo cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Mas tem um método prático bem legal. No final, eu vou até deixar para você ir rolando, para você ouvir, de repente você vai memorizando, né? Então, aqui, raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30, então já sei que a tangente desse ângulo é raiz de 3 sobre 3. Então eu vou lá e substituo. Raiz de 3 sobre 3, porque a tangente desse ângulo, que é o todo menos o de baixo, é raiz de 3 sobre 3. MR menos 1/3 sobre 1 mais MR sobre 3. Então raiz de 3 sobre 3 é igual. Aqui eu vou tirar o denominador comum, né, e dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes MR, 3MR. 3 por 3, 1 vezes 1, 1 mesmo. Aqui no denominador a mesma coisa, vou achar o MMC, que é 3. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1 vezes MR. 1MR ou simplesmente MR. Aqui eu posso cortar esses denominadores, porque se eu colocar aqui 1 dividido pelo outro, eu multiplico em cruz, e esse vem para cima, e esse fica embaixo. Então, liquidando a fatura aí, vai sobrar o quê? Raiz de 3 sobre 3. Aqui, 3MR menos 1 no numerador, e 3MR mais 1 no denominador. Agora, posso fazer o produto dos meios e dos extremos, multiplicar em cruz. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, MR vezes raiz de 3, MR raiz de 3. Agora, 3 vezes 3, MR, 9MR. 3 vezes menos 1, menos 3. Reduzindo os termos semelhantes, vou deixar só MR no começo, então vai ficar MR raiz de 3, que é esse, menos 9MR, que passou de um lado para o outro, menos 3, passo 3 raiz de 3 para o segundo membro, vai negativa. Colocando em evidência aqui, ó, o MR raiz de 3 dividido por MR sobra só raiz de 3. Menos 9MR dividido por MR sobra só menos 9. Igual menos 3 raiz de 3. Passando esse parêntese para o segundo membro, ele está multiplicado, ele vai lá dividido, ele vai para o denominador. Porém aqui eu preciso racionalizar esse denominador, ou seja, tirar essa raiz daqui. O que eu faço? Multiplico por outra, porém trocada aqui, ó. Se for menos, multiplico por uma que tenha mais. Se for mais, multiplico por uma que tenha menos. Porém, o que eu colocar no denominador, eu tenho que colocar no numerador, senão eu altero aí a igualdade. Agora é conjugar o verbo chuveirar. Menos 3 vezes raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Menos 3 vezes 9, menos 27. O segundo pelo primeiro. Menos 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 daria menos 3 raiz de 9, que é menos 3 vezes 3, que dá menos 9.
Menos 3 raiz de 3 vezes 9 dá menos 27 raiz de 3. Isso sobre, aqui nem precisa fazer, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, ou seja, é 3, que é o quadrado primeiro, menos 81. Agora, reduzindo os termos semelhantes, 27 com 9 negativo, 36 negativo. 3 raízes negativas com 27 raízes negativas, 30 raízes negativas. 3 tira 81, fica devendo 78. A gente pode simplificar isso aqui dividindo tudo por menos, ó, menos por menos mais, e dividindo todos os termos por 3. Todos são múltiplos de 3. Então, menos 36 dividido por menos 3 dá 12. Menos 30 dividido por menos 3 dá 10 positivo, raiz de 3. Menos 78 dividido por menos 3 dá 26. E ainda dá para simplificar mais a solução. Na verdade, o valor de n é, dividindo por 2 ainda, aqui vai dar 6 mais 5 raiz de 3 sobre 13. Esse é o valor do nosso n. Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Não perca a correção da próxima questão, que tá um barato. Oi, amiguinhos, curte o canal do vovô. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente. E os ângulos notáveis vamos memorizar. De uma forma prática você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3.